A prisão emocional, o medo de sair. Mesmo diante da frieza espiritual e do esgotamento, muitos continuam presos à organização. Mas não é por fé, é por medo. Medo de perder a família, medo de ser rejeitado, medo de ser rotulado como apóstata. Um termo que, entre as testemunhas de Jeová, carrega o peso de uma sentença. Sair da religião não é apenas tomar uma decisão pessoal, é ser banido do convívio com amigos, irmãos, pais, filhos. A política de desassociação exige que qualquer contato com ex-membros seja cortado. Isso significa que, para muitos, abandonar a organização significa perder tudo: apoio emocional, estabilidade social e até vínculos familiares. Esse controle emocional cria uma espécie de prisão invisível. Pessoas que não acreditam mais nas doutrinas continuam participando das reuniões, fazendo comentários públicos, até pregando nas ruas. Tudo para evitar a dor da exclusão. E é exatamente esse ambiente de medo, manipulação e chantagem emocional que faz com que tantos desistam da fé. Porque quando alguém permanece por medo, já não há fé de verdade. Então hoje, muitas pessoas se veem numa encruzilhada. Às vezes, não sabem para onde ir. Será que Jesus disse para Pedro: ora, vocês podem ir seguir o corpo governante da torre de vigia, porque eles são o canal de comunicação. Ou Jesus poderia ter dito: não, vocês podem ir para a igreja adventista, lá vai ter uma profetisa e ela vai ter o espírito de profecia. Ou então ele poderia dizer: não, vocês vão para a igreja dos Mormons, que vai aparecer no futuro, onde José Smith vai receber a revelação das placas de ouro. Ou então, não, vocês vão para a igreja católica romana, que será formada, que terá o Papa como o chefe da igreja. Não. Será que devemos ir para alguma denominação? Para uma igreja? Não, não foi isso. Então, qual foi a resposta de Pedro? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e tu és o Cristo, Filho de Deus. Temos conhecido e crido em tu. Então, a salvação está em Jesus. A salvação não está em igreja, não está em denominação, está em Jesus. Então Jesus é o pastor excelente, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Então nós devemos seguir a Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho que conduz ao Pai é Jesus. A verdade que conduz a Deus é Jesus. E a vida que nós teremos é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também em uma certa ocasião, Pedro estava pregando e ele disse para aqueles judeus que estavam ouvindo a sua pregação. Ele disse que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. O único nome que Deus deu para que nós possamos ser salvos foi o nome do seu Filho, Jesus. Inclusive, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que Deus falou lá do céu: este é o meu Filho amado em que me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba e ali foi visto sobre Jesus. Então, ali tem um testemunho do próprio Deus, mostrando que Jesus é o seu Filho amado que veio para nos salvar. Conforme diz João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna não depende de igreja, denominação, não. A vida eterna está em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Essa é que é a verdade. Então é em Jesus que nós encontramos a vida eterna. Pessoas estão sendo discriminadas, afastadas de seus amigos, de seus pais, filhos e irmãos.
impedidas de ver seus avós, netos e sobrinhos. Infelizmente, essa atrocidade é promovida por uma religião. Que religião é esta que persiste em punir ex-membros com abandono? Que religião é esta que proíbe os seus membros de cumprimentarem os que saíram de suas igrejas? Esta religião chama-se Testemunhas de Jeová. O livro que tem o título Mantenha-se no Amor de Deus, publicado pela Igreja Testemunhas de Jeová, afirma que os seus adeptos não cumprimentam os ex-membros com um simples oi. Dessa forma, são perdidos vínculos de amizade, perde-se o convívio familiar, perde-se a dignidade. Nem mesmo um oi pode ser dado a quem decide não ser mais testemunhas de Jeová. Famílias estão sendo destruídas. Amigos estão sendo separados. Pessoas estão entrando em pânico. E há relatos de depressão e suicídios. Sara diz que sua mãe se recusou a falar com ela na noite que foi desassociada e que seu pai a acordou bem cedo no dia seguinte para expulsá-la de casa. Sim, as testemunhas de Jeová que batem à sua porta com insistência, sorrisos, gentilezas, são as mesmas que abandonam qualquer pessoa que sair de suas igrejas. Mesmo que seja um familiar seu, não seja a próxima vítima. Outra situação vexatória acontece aos ex-testemunhas de Jeová quando buscam emprego. Daniela, em Cuiabá, passou por um teste escrito para exercer cargo de gerente. Uma diretora da empresa, testemunha de Jeová, ao descobrir que a candidata não mais pertencia à sua religião, se recusou a contratá-la. Daniela recorreu à justiça. E a empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora por dano moral. Em vários países, as testemunhas de Jeová não são mais toleradas por violarem os direitos humanos e a liberdade religiosa ao ostracizarem os seus ex-membros, o que tem causado depressão e ruptura familiar. Recentemente, esse grupo foi classificado como extremista na Rússia e suas atividades foram proibidas naquele país. Você pode ajudar a acabar com esta discriminação. Se você sofre por ter sido testemunha de Jeová, tem filhos, pais, amigos ou entes queridos que sofrem por terem saído desta religião, não fique calado. Denuncie, procure o Ministério Público ou envie uma carta à promotoria de sua cidade. Exija justiça, pois é seu direito como cidadão. Ameno, ameno, latirei. Alerta geral. Pessoas estão sofrendo por abandono, discriminação, preconceito religioso. Sim, todos estes crimes são cometidos por uma religião chamada Testemunhas de Jeová. Se alguém decidir sair da religião, esse deve ser banido, expulso, abandonado, até mesmo pela própria família. Ex-testemunhas de Jeová são considerados mortos, pois são ensinados que para Deus aquela pessoa morreu. Alegam não poder falar com o defunto. Um simples oi não pode ser dado a um ex-membro. Crime. É crime a prática de repúdio e abandono, o que já gerou processos cíveis e criminais em diversos países. Se você está a um passo de entrar para essa religião, pesquise, olhe atentamente, veja se é isso mesmo que você quer. Pode ser um caminho sem volta. Sem que você perceba, pode estar se enfiando numa areia movediça. Cuidado, não seja a próxima vítima. Ameno.